Está escrito no livro de Jó, capítulo 19, versículo 26, o seguinte: E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Meu irmão, minha irmã, imagine essa cena. Um homem que perdeu tudo. Perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, sua reputação. Um homem sentado sobre cinzas, o corpo coberto de feridas, o coração esmagado pela dor, a alma atravessada por perguntas que parecem não ter resposta. E esse homem chama-se Jó. E é exatamente desse lugar de dor extrema que brota uma das declarações mais poderosas de esperança de toda a Bíblia. Ele diz: ainda em minha carne verei a Deus. Perceba o contraste. Ele não faz essa declaração em um palco iluminado. Não é uma frase dita em dias de vitória, de aplausos, de abundância. Não é um testemunho gravado em meio à prosperidade e reconhecimento. É uma convicção pronunciada quando tudo ao redor parece desmoronar. Nós vivemos dias muito diferentes dos dias de Jó e ao mesmo tempo tão semelhantes. Hoje não nos assentamos sobre cinzas literais, mas muitos estão assentados sobre cinzas emocionais. Nós vivemos em uma geração que exibe sorriso nas redes sociais e esconde lágrimas no travesseiro. Uma geração que aprendeu a ostentar felicidade, mas desaprendeu a lidar com o sofrimento. Uma geração que valoriza a aparência, o status, a imagem, o corpo, o carro, a casa, a performance, mas que muitas vezes perdeu o norte da sua alma. Há uma pressão silenciosa que grita todos os dias: você precisa parecer bem, você precisa ter sucesso, você precisa mostrar que está vencendo. E enquanto isso, o interior vai sendo consumido. A pele pode estar bem cuidada, mas o coração está cansado. A agenda pode estar cheia, mas a alma está vazia. A vida pode estar aparentemente organizada, mas os pensamentos estão totalmente desordenados. E é exatamente nesse cenário que a declaração de Jó ecoa como um trovão de esperança. Ele diz: depois de consumida a minha pele. Ele reconhece que há desgaste, ele reconhece que há perda, que há deterioração. Ele não nega a dor, ele não maquila o sofrimento, não. Ele não finge que está tudo bem, mas ele continua: ainda em minha carne verei a Deus. Que afirmação extraordinária! Jó está dizendo: ainda que o corpo se desgaste, ainda que as circunstâncias me consumam, ainda que a vida pareça me espremer até a última gota, a minha história não termina na dor. O meu destino não é o pó, o meu futuro não é o vazio. Eu verei a Deus. Talvez você esteja ouvindo esta reflexão com o coração pesado. Talvez você esteja desmotivado, sem direção, sem clareza sobre o próximo passo. Talvez você tenha trabalhado tanto, corrido tanto, se esforçado tanto para alcançar expectativas suas e dos outros, que agora se sente exausto. Talvez você tenha sido fiel, tenha orado ao Senhor, tenha esperado, e ainda assim as respostas parecem atrasadas. Jó nos ensina algo profundo. A esperança verdadeira não nasce nas circunstâncias favoráveis, mas da convicção de quem Deus é. Ele não diz: eu verei a solução, ou eu verei a restituição, ou
eu verei a explicação. Ele diz, eu verei a Deus. Em um mundo que corre atrás de resultados, Jó corre em direção à presença. Em um tempo em que todos querem respostas imediatas, ele se apega a uma revelação eterna. Ele entende que, se Deus for o destino final, então nenhum caminho será em vão. Hoje, muitos estão perdendo o norte porque fixaram os olhos em coisas que são temporárias. A aparência é temporária, reconhecimento é temporário, dinheiro é temporário, fama também é temporária, até o corpo é temporário. A própria pele, como diz o texto, será consumida, mas há algo que não é temporário, ou seja, a promessa de que veremos a Deus. Essa visão muda tudo. Quando sabemos que veremos a Deus, a dor não nos define. Quando sabemos que veremos a Deus, a comparação perde a força, a inveja se dissolve, o sucesso dos outros não nos destrói. Quando sabemos que veremos a Deus, não precisamos provar nada para ninguém. A esperança de Jó é escatológica e profunda. Ele está afirmando que a sua comunhão com Deus não termina na morte, e também não termina na crise, nem na falência emocional. Mas ele está dizendo que existe uma realidade maior do que o sofrimento presente. E isso confronta diretamente a mentalidade atual, que valoriza o agora acima de tudo. Nós que queremos prazer agora, reconhecimento, resposta, recompensa, tudo agora. Mas a fé cristã nos ensina a viver com os olhos no que é eterno. Há uma diferença gritante entre viver para impressionar pessoas e viver para encontrar-se com Deus. Quem vive para impressionar pessoas vive ansioso, comparando-se, competindo, tentando sustentar uma imagem. Porém, quem vive para encontrar-se com o Senhor, vive com propósito mesmo em meio à dor. Jó perdeu quase tudo, mas não perdeu a sua esperança final. E talvez essa seja a maior vitória daquele homem. Você pode ter perdido motivação, mas não perdeu seu valor diante de Deus. Você pode ter perdido a direção, mas não perdeu o olhar de Deus sobre a sua vida. Você pode também ter perdido forças, mas não perdeu a promessa de que a sua história está nas mãos do Senhor. Quando Jó declara que verá a Deus em sua carne, há aqui também uma afirmação de restauração, de encontro real, de experiência concreta. Não é uma esperança abstrata, mas um consolo psicológico. É a convicção de que Deus se revelará, de que a comunhão será plena, de que a dor terá um fim. E isso nos ensina que a nossa fé não é fuga da realidade, mas enfrentamento da realidade com esperança. Talvez você esteja cansado de tentar manter uma aparência de força, talvez esteja esgotado de fingir que está tudo sob controle, talvez esteja frustrado porque seus planos não se cumpriram como você imaginava, mas ouça com atenção. A sua vida não é medida pelo que você ostenta, mas por aquele que você um dia verá. O mundo diz, mostre o que você tem. A palavra de Deus diz, espere por quem você verá. O mundo diz, construa a sua imagem. A palavra de Deus diz, fortaleça a sua esperança. O mundo diz, seja visto. Jó diz, eu verei a Deus. Existe aqui uma inversão poderosa. Não é sobre ser visto, é sobre ver. Não é sobre ser reconhecido, é sobre reconhecer. Não é sobre aparecer, é sobre contemplar. Quando a esperança está ancorada em Deus, a motivação é restaurada.
porque então não trabalhamos apenas por resultados visíveis, mas por fidelidade invisível. Não caminhamos apenas por recompensas imediatas, mas por uma promessa eterna. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, você não está vivendo apenas para esta fase. Você não está lutando apenas por esta temporada. Você não está resistindo apenas por esta semana difícil. Existe algo maior. Existe um encontro prometido. Existe uma glória futura que ultrapassa qualquer sofrimento presente. E quando entendemos isso, podemos respirar fundo, podemos continuar caminhando, podemos levantar mesmo com feridas, porque sabemos que a nossa história está indo em direção à presença. E ver a Deus será suficiente. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.